primeiro lugar, saudar o facto de nos voltarmos a reunir e a encontrar presencialmente. É sinal que estamos a evoluir no combate à pandemia e a atingir alguma normalidade. Isso é um ponto muito importante. Hoje celebramos o 25 de Abril, o seu 47º aniversário. A Revolução de Abril, que através da ação desencadeada pelos capitães de Abril, apoiada pelo povo, fez ruir a ditadura fascista do Estado Novo. Pôs fim à PIDE, acabou com a censura, libertou os presos políticos e terminou com a guerra colonial. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. Devemos celebrar as conquistas da liberdade e dos direitos fundamentais que foram adquiridos, nomeadamente na saúde, que veio proporcionar a criação do Serviço Nacional de Saúde, na educação, que deu lugar à democratização da escola pública, no direito à habitação e nos direitos dos trabalhadores, dando lugar a uma maior dignidade para quem trabalha. Continuaremos a defender a Constituição da República como um dos maiores legados do 25 de Abril, onde estão consagradas muitas destas conquistas. Numa altura em que são colocados em causa os direitos adquiridos com o 25 de Abril, devemos relembrar os princípios constitucionais pelos quais lutamos e alguns estão tão determinados em nos roubar. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Devemos defender o Estado Social e com ele o funcionamento dos serviços públicos, como algo imprescindível para o combate, para uma resposta eficaz a esta situação criada pela pandemia. Defender Abril é garantir o reconhecimento e valorização dos trabalhos, dos salários e carreiras de todos os trabalhadores e estar na primeira linha na luta contra a precariedade e na defesa do emprego. Para o Bloco de Esquerda, defender Abril é vencer a crise pandémica e as crises económica e social, recusando políticas de austeridade que tantas vidas destruíram num passado recente. Para recuperar a economia e o país são necessárias transformações estruturais, relançar o investimento nacional, criando assim emprego que se quer de qualidade, bem como estimular o consumo interno. Para tudo isto, sabemos que são necessárias políticas de esquerda que não defraudam os eleitores, combatendo assim os populismos e a extrema-direita. O tema escolhido para esta Assembleia Municipal foi o Serviço Nacional de Saúde. Este tem sido o verdadeiro herói no centro desta pandemia. Depois de anos de desinvestimento, com profissionais a irem para o setor privado ou para fora do país, a constante transferência de serviços para o setor privado, as parcerias público-privadas e, mesmo assim, num momento tão difícil como o que vivemos, mostrou uma resiliência extraordinária, reorganizando serviços e mobilizando recursos. Os profissionais do Serviço Nacional de Saúde mostraram que, apesar de todas as dificuldades, estão mais do que à altura de responder com dedicação e profissionalismo. A falta de investimento que tem sido alvo nos últimos anos e que parece não se querer alterar não é aceitável. A percentagem do PIB destinada à saúde mantém-se praticamente inalterada nos últimos anos. Isto representa o esforço que o país faz pelo seu Serviço Nacional de Saúde. Seriam necessárias nesta fase medidas corajosas para o libertar da dependência dos prestadores privados, que representam cerca de 40% do orçamento para a saúde. Valorizar as carreiras dos profissionais e evitar que estes continuem a sair para o privado ou para o estrangeiro, ou que os concursos que o Governo promete abrir fiquem desertos de candidatos. Como é exemplo no nosso Conselho, a constante incerteza quanto aos médicos de família. Ora temos, ora não temos. No que respeita a enfermeiros, somos o município de Alzira do Tejo com menos enfermeiros por cada 1000 habitantes, 1,2, enquanto o valor nacional é de 7,4. Esta instabilidade fragiliza um sistema que se quer forte e robusto para garantir uma proximidade às pessoas. O encerramento dos centros de saúde do Granho e Mujo no governo socialista de José Sócrates foi um rude golpe ao nosso Conselho no que respeita a cuidados de saúde. É urgente a reabertura destes dois serviços de proximidade. No entanto, isto podia de alguma forma ser aliviado se existisse um reforço na rede de transportes do nosso Conselho, que não consegue garantir condições dignas de mobilidade para garantir assistências médicas. Por exemplo, um utente de Mujo que tenha de se deslocar ao Centro de Saúde da Glória, caso não tenha carro ou alguém que lhe garanta essa deslocação, tem entre viagem e tempo de espera das ligações aproximadamente 7 horas. Pois tem de fazer a ligação entre Mujo, Marinhais, Glória e, de igual forma, o regresso a casa. Um utente do Granho nem sequer tem acesso a transportes públicos que lhe garantam essa deslocação. Os investimentos do Conselho têm que resolver os problemas dos municípios. Tínhamos a capacidade de ver os bons exemplos noutros locais e aceitar propostas da oposição. Queremos e podemos ter mais e melhores condições.
Exemplo disso é o Centro de Saúde dos Fortes de Salvaterra. Depois de muita luta e reivindicação dos autarcas daquela altura e da união da população em torno de uma necessidade, conseguiram um investimento num espaço digno. Tínhamos a capacidade de fazer mais lutas dessas. Nesta pandemia, os lares de idosos foram um alvo vulnerável deste vírus. Felizmente, a campanha de vacinação permite agora algum alívio neste setor. A forma como cuidamos e tratamos os mais velhos revela-se cada vez mais débil e insuficiente. É urgente que alteremos o paradigma no que concerne ao cuidado permanente de idosos. É necessária uma resposta pública em quantidade e de qualidade. O Bloco de Esquerda no Conselho de Salvaterra de Magos tem contribuído com diversas propostas que visam ajudar a população neste momento complicado. Não nos limitamos a ver acontecer. Apresentamos soluções e alternativas. Não nos coibimos de fazer o nosso papel e cumprir a responsabilidade para que fomos mandatados. Fazemos críticas quando necessário, aplaudimos o que está correto e estamos sempre disponíveis para ajudar. Assim nos solicita. No dia 25 de abril de 1974, o povo português conseguiu, com a Revolução, um conjunto de direitos que devemos valorizar hoje e todos os dias. Às vezes tomamos certas coisas como tão garantidas que tenho receio que lhe deixemos de dar a devida importância. Tenho receio que gerações como a minha, que nunca conheceu a ditadura e as opressões do Estado Novo e que tem a liberdade como a única realidade que conhece, se deixe embarcar em discursos populistas que remetem intencionalmente para segundo plano este dia. A liberdade do nosso país foi conquistada e depende de cada um de nós mantê-la. Democracia sim, liberdade sim, 25 de Abril sempre.